Dando início à sessão extraordinária de hoje, eu gostaria de convidar o segundo secretário para realizar a chamada regimental. Alexandre Donizete Lopes. Presente. Benedito Franco da Costa. Presente. Cleomar Faria Gonçalves. Presente. Edivan Castro Tonelotti. Presente. Ismael Aparecido Marçal. Presente. Juliana Lima de Miranda. Presente. Lúcio Roberto Binatti. Presente. Rui Dias Barbosa. Presente. Welton de Paulo Garcia. Presente. Verificada a presença de um mínimo de 1/3 dos vereadores, declaro instalada a sessão. Em razão do Covid, eu sugiro a dispensa da leitura da ata. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, quem for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade aos nossos trabalhos, passamos para a leitura das matérias recebidas. Projeto de Lei número 023 de 2021 dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.199.300 destinados a incrementar diversas dotações do orçamento vigente e da outras providências. Projeto de Lei número 024 de 2021. Finalidade: dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 500 mil destinado a incrementar a dotação do orçamento vigente e da outras providências. Projeto de Lei número 025 de 2021. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 402.869,29, destinado a incrementar dotação do orçamento vigente e da outras providências. Projeto de Lei número 026 de 2021. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 239.050, destinados a incrementar a dotação do orçamento vigente e da outras providências. Concluída a leitura, eu franqueio a palavra. Dando continuidade, passamos para a discussão e votação das matérias recebidas. Meridiano, 12 de julho de 2021. Assunto: justificação sobre o projeto de lei número 23 de 2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentando os nossos cordiais cumprimentos, estamos enviando a esta coluna da Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei dispondo da abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.199.300, destinados a incrementar as dotações orçamentárias da Diretoria Municipal Administrativa, Finanças e Contabilidade, Encargos Gerais do Município, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde, Setor de Vias Públicas, Setor de Agricultura, Setor de Estradas e Rodagens Municipal, Setor de Esporte, Lazer e Turismo e Setor do Meio Ambiente, conforme versado na propositura em epígrafe. Ressaltamos que o procedimento de suplementação orçamentária se torna necessário no decorrer do exercício para incrementar as dotações que são mais utilizadas e vão se esvaindo, sendo que o principal fator disso reside no normal instabilidade de se poder quando da elaboração da peça orçamentária para o ano seguinte não ser possível consignar a realidade da receita e da despesa. No entanto, desde que o município conte com recursos financeiros para fazer face com suplementações necessárias, o mesmo pode utilizar do artifício de prover os recursos das respectivas dotações, sendo que este procedimento está devidamente permitido na Lei Federal número 4.320 de 1964, e como elemento para corresponder à cobertura do crédito em questão, estamos fazendo uso do excesso de arrecadação, que vai ocorrer no presente exercício, conforme demonstrativo de cálculo fornecido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, que segue em anexo, diante da necessidade que temos em fomentar as respectivas dotações orçamentárias dos recursos suplementares
em questão para corresponder às despesas de cada unidade, vimos solicitar de Vossa Excelência o obséquio de convocar uma sessão extraordinária em regime de urgência para a deliberação da presente propositura, certos de que o presente projeto de lei receberá devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos. Aproveitamos o ensejo para consignar a Vossa Excelência e os demais dignos pares dessa edilidade os nossos melhores sentimentos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 023 de 2021 dispõe da abertura de um crédito adicional suplementar e da outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$1.199.300, destinados a incrementar as seguintes dotações do orçamento vigente: Diretoria Administrativa, manutenção dos serviços administrativos, R$200 mil. Finanças e contabilidade, controles orçamentário e financeiro, R$24 mil. Encargos financeiros do município, precatórios judiciais, R$300 mil. Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção dos serviços de assistência social, R$30 mil. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita, R$30 mil. Fundo Municipal de Saúde, manutenção do programa PSF, R$50 mil. Manutenção do coronavírus Covid-19, R$42 mil. Obrigações patronais, R$7.300. Outros serviços de terceiros, pessoa física, R$1.500. Manutenção dos serviços de saúde, R$50 mil. Material, bem ou serviço para distribuição gratuita de saúde geral, R$50 mil. Outros serviços de terceiros, pessoa física, saúde geral, R$100 mil. Setor de vias públicas, manutenção dos serviços urbanos, R$40 mil. Material de consumo, R$100 mil. Setor de agricultura, R$50 mil. Outros serviços de terceiro e pessoa física, R$30 mil. Setor de estradas e rodagem municipal, R$16 mil. Setor de esporte, lazer e turismo, R$18.600. Obrigações patronais, R$4.300. Setor do meio ambiente, manutenção do setor do meio ambiente, R$50 mil. Totalizando R$1.199.300. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo 1º da presente lei correrá por conta do excesso de arrecadação que ocorrerá no presente exercício, conforme consta no demonstrativo de cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano, 12 de julho de 2021, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Concluída a leitura, eu franqueio a palavra. Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Meridiano, 12 de julho de 2021. Assunto: justificação sobre o projeto de lei número 024 de 2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentando os nossos cordiais cumprimentos, estamos enviando a esta polêmica Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei, acrescentando dispositivo na lei que fixa as diretrizes orçamentárias da LDO, o plano plurianual PP vigentes, e dispondo de abertura de um crédito adicional especial no valor de R$500 mil, destinados a incrementar a dotação orçamentária da diretoria administrativa para a construção de barracão no Parque Industrial, conforme versado na propositura em epígrafe. Salientamos que a iniciativa da construção do barracão no Parque Industrial, de que trata a presente lei, vem de encontro com os propósitos de nossa administração em dar andamento àquele próprio municipal e alcançar o interesse de empresas na participação dos procedimentos legais para a instalação de indústrias naquele empreendimento. Esclarecemos que, neste
comportamento de abertura de crédito, seja ele suplementar ou especial, tem guarida da Lei nº 4.320 de 1964, e como elemento para corresponder à cobertura do crédito em questão, estamos nos servindo do recurso financeiro liberado pelo Governo do Estado de São Paulo, através de seu órgão competente, destinado especificamente para a construção de barracão no Parque Industrial Paulo Marcondes, deste município. Diante da necessidade que temos em fomentar a respectiva dotação orçamentária do recurso suplementar em questão para corresponder às despesas da unidade, vimos solicitar de Vossa Excelência o obséquio de convocar uma sessão extraordinária em regime de urgência para a deliberação da presente propositura, certos de que o presente projeto de lei receberá a devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos, aproveitamos o ensejo para consignar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares dessa atividade os nossos melhores sentimentos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 024 de 2021. Acrescentada dispositivo na LDO e PPA e dispõe de abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Artigo 1º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Plano Plurianual de Investimentos PPA vigentes passam a vigorar acrescida das seguintes funções, subfunções, programas, objetivos e meta, conforme segue. Código funções, subfunções, promoção industrial, programas, parques industriais, objetivos e metas, construção de barracão, parque industrial. Artigo 2º. Fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a proceder à abertura de um crédito adicional especial no valor de R$500 mil, destinado a incrementar a seguinte dotação do orçamento vigente, a saber: Diretoria Administrativa, construção de barracão, parque industrial, obras e instalações, R$500 mil. Artigo 3º. O crédito aberto na forma do artigo 2º da presente lei será coberto com recursos financeiros provenientes do Governo do Estado de São Paulo, através de seu órgão competente, destinado à construção de barracão no parque industrial. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Meridiano, 12 de julho de 2021, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Concluída a leitura, franqueie a palavra. Senhor Presidente, nobres colegas, colega vereadora, público que acompanha em casa. O que me traz nessa tribuna, senhor Presidente, queria deixar um elogio para o presidente da Leste, Carlão Pignatário, por ter feito esse intermédio desse recurso para a cidade. É muito importante e grande valia trazer barracões para cá, e tanto também que sempre vem brigando também para a criação de empresas lá no nosso povoado do Santo Antônio. Espero que esse barracão seja feito logo, quanto antes, né, e realmente traga empresas para uma cidade e que empregue, né, os nossos moradores do município e não o pessoal de fora, né? O interesse é gerar emprego aqui em Meridiano. Temos a usina, temos outras empresas, mas a necessidade de emprego é muito grande, não só em Meridiano, como no Brasil inteiro, né? Tá? Tudo mais é só. A palavra continua franqueada. Não havendo mais manifestação, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Meridiano, 12 de julho de 2021. Assunto: justificação sobre o projeto de lei número 025 de 2021. Senhor Presidente, senhores vereadores,
Apresentando os nossos cordiais cumprimentos, estamos enviando a esta plena Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei dispondo de abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 402.869,29, destinados a incrementar a dotação orçamentária do setor de esporte, lazer e turismo relativo ao FIT, Parque Ecológico de Múltiplo Uso, conforme versado na propositura em EBITDA. Enfatizamos que, em cada exercício, é elaborada uma peça orçamentária para servir de parâmetro da previsão da receita e despesa para o ano seguinte. No entanto, como ocorre normalmente, a liberação de alguns recursos advindos de emendas parlamentares ou de outras fontes, obviamente esses benefícios aos municípios são humanamente e matematicamente imprevisíveis para serem incorporados em respectivos orçamentos anuais, necessitando, para tanto, do enquadramento do momento oportuno através de lei de crédito especial, conforme estamos fazendo neste momento, e este comportamento tem guarida na Lei nº 4.320, de 1964, e como elemento para corresponder à cobertura do crédito em questão, estamos nos servindo do excesso de arrecadação, que vai ocorrer no presente exercício, conforme demonstrativo de cálculo fornecido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, que segue em anexo. Diante da necessidade que temos em fomentar a respectiva dotação orçamentária do recurso suplementar em questão, para corresponder às despesas da unidade, vimos solicitar de Vossa Excelência o obséquio de convocar uma sessão extraordinária em regime de urgência para a deliberação da presente propositura, certos de que o presente projeto de lei receberá a devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos. Aproveitamos o ensejo para consignar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares desta entidade os nossos melhores sentimentos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 023 de 2021. Dispõe da abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Artigo 1º. Fica chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 402.869,29, destinados a incrementar a seguinte dotação do orçamento vigente, a saber: setor de esportes, lazer e turismo, projeto FIT Parque Ecológico de Múltiplo Uso, R$ 3.700. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 940. Equipamentos e material permanente, projeto FIT, R$ 312.127,25. Obras e instalações, R$ 57.035,65. Equipamento e material permanente, R$ 29.066,39, totalizando R$ 402.869,29. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo 1º da presente lei será coberto por conta do superávit financeiro ocorrido no exercício anterior, conforme demonstrativos contábeis apurados e apresentados pelo setor contábil da Prefeitura Municipal. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano, 12 de julho de 2021. Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Concluída a leitura, eu franqueio a palavra. Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Meridiano, 12 de julho de 2021. Assunto: justificação sobre o projeto de lei número 026 de 2021. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentando os nossos cordiais cumprimentos, estamos enviando a esta plena Câmara Municipal para ser apreciado e deliberado pelos nobres vereadores o projeto de lei dispondo de abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 239.050 para incrementar
a dotação orçamentária do setor de vias públicas para a implantação da praça no Jardim Barreto, conforme versado na propositura em epígrafe. Enfatizamos que, em cada exercício, é elaborada uma peça orçamentária para servir de parâmetro da previsão da receita e despesa para o ano seguinte. No entanto, como ocorre normalmente, a liberação de alguns recursos advindos de emendas parlamentares ou de outras fontes, obviamente, estes benefícios ao município são humanamente e matematicamente imprevisíveis para serem incorporados em seus respectivos orçamentos anuais, necessitando para tanto do enquadramento no momento oportuno através de lei de crédito especial, conforme estamos fazendo neste momento, e este comportamento tem guarida na Lei nº 4.320, de 1964, e como elemento para corresponder à cobertura do crédito em questão, estamos nos servindo de recursos financeiros das seguintes fontes: repasse deliberado pelo Governo Federal através de seu Ministério do Turismo para a implantação da praça pública do conjunto habitacional residencial do Jardim Barreto, R$ 238.750. Excesso de arrecadação que ocorrerá no presente exercício, conforme consta no demonstrativo de cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, que segue em anexo, no valor de R$ 300, que inclusive representa a contrapartida da participação do município. Diante da necessidade que temos em fomentar a respectiva dotação orçamentária dos recursos suplementares em questão para corresponder às despesas da unidade, vimos solicitar de Vossa Excelência o obséquio de convocar uma sessão extraordinária em regime de urgência para a deliberação da presente propositura, certo de que o presente projeto de lei receberá a devida aprovação, pelo que antecipadamente agradecemos. Aproveitamos do ensejo para consignar a Vossa Excelência e aos demais dignos pares dessa atividade os nossos melhores sentimentos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 026 de 2021. Dispõe de abertura de um crédito adicional especial e da outras providências. Artigo 1º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Plano Plurianual de Investimentos, PPA, vigentes, passam a vigorar acrescida das seguintes funções, subfunções, programas, objetivos e metas conforme segue. Funções: urbanismo, subfunções, infraestrutura, programas, obras e equipamentos urbanos, projeto, atividade e implantação de praça Jardim Barreto. Artigo 2º. Fica a chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a proceder à abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 239.050, destinados a implementar a seguinte dotação no orçamento vigente, a saber: setor de vias públicas, implantação da praça no Jardim Barreto, obras e instalações, R$ 239.050. Artigo 3º. O crédito aberto na forma do artigo 1º desta lei será coberto com recursos provenientes das seguintes fontes: primeiro, repasse financeiro deliberado pelo Governo Federal através de seu Ministério do Turismo para a implantação da praça pública do conjunto residencial do Jardim Barreto, R$ 238.750. Excesso de arrecadação que ocorrerá no presente exercício, conforme consta no demonstrativo de cálculo expedido pelo setor contábil da Prefeitura Municipal, R$ 300. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Meridiano, 12 de julho de 2021, Márcia Cristina Adriano de Lima, Prefeita Municipal. Concluída a leitura, eu franqueio a palavra. Não havendo manifestação, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade. Antes de fazer o encerramento desta sessão, eu gostaria de deixar registrado que essa
essa sessão extraordinária, ela seguiu todas as normas regimentais desta casa. Normas regimentais estas que não foram aprovadas por essa legislatura. Ela foi aprovada em uma outra oportunidade. Então, eu acabei sendo alvo, né? Nós todos acabamos sendo alvos de algumas dizeres aí que nós estávamos parando a sessão, que a gente não marcou a sessão, porém nós temos normas regimentais e a gente já segue. Até disseram que que antigamente não era assim. Eu não participei das outras legislaturas, porém eu digo, se antigamente não os faziam dessa forma, então quer dizer que eles faziam da forma errada, né? Então, eu não fui eleito para fazer nada errado, acredito que vocês também não. Então, por isso que ela segue todas as normas que devem ser seguidas, né? Em relação às urgências, os pedidos de urgência, nós atendemos da mais urgência possível. Acredito que todos os vereadores se esforçaram para que essa sessão acontecesse e ela pôde acontecer hoje, seguindo todos os critérios que devem ser seguidos, e todas as sessões, não é essa, mas todas as sessões, desde que nós começamos a nossa legislatura, elas seguiram as normas regimentais e assim funcionarão até, acredito eu, porque o ano que vem eu não sou presidente, mas eu serei ainda vereador. E eu cobrarei para que seja seguido, e eu acredito que quem sentar aqui vai seguir também todas as normas. Então, para que fique claro, né, o diz que me diz que eu não gosto disso, né, então que fique claro, essa sessão seguiu todas as normas que devem ser seguidas, né, da forma correta. Não era feito assim? Lamento, então não era feito certo, né? Então, aí tem que discutir com quem fazia, talvez da forma ao contrário do que nós fizemos, né, com essa sessão, e aí porque a pessoa não fazia da forma certa. Eu não acredito, né? Eu conversei bastante essa semana, conversei inclusive com os funcionários dessa casa, e sempre foi seguida dessa forma. Deixo aberto a palavra para que, se os senhores quiserem dizer se eu falei alguma coisa errada, fica aberta a palavra para que os senhores me corrijam se for, né, se eu me equivoquei em algo. Se não, a gente parte para o encerramento. Não havendo manifestação, declaro encerrada a presente sessão, determina a lavradura da respectiva ata, a qual, lida e se aprovada em sessão subsequente, vai devidamente assinada pelo primeiro e segundo secretário. Próxima sessão, dia 2 de agosto de 2021, sessão ordinária, né? Dia 2 de agosto, às 20 horas.